Olá, bom dia. Estamos de volta com mais um episódio da TV APCS. E hoje aqui nós temos o nosso convidado, o senhor Jorge Rotava. Ele é médico veterinário, um dos percussores da suinicultura paulista. Iniciou seus trabalhos na cooperativa em Olambra, aqui em São Paulo, e na época ele era responsável pela central de inseminação. Seja muito bem-vindo, senhor Jorge. Olá, bom dia. Muito bem, muito bom estar com você aí. Que bom. Então vamos começar aqui. Jorge, com tantos anos que você tem de experiência, como que você descreve esse crescimento da suinicultura nos últimos 40 anos, nos termos genéticos e sanitários? Na parte de genética, as empresas que que trabalham com melhoramento genético fizeram assim milagres. A fêmea que produzia em torno de 12 leitões, média por parto, hoje conseguem produzir, parir 17, 18 leitões. Então teve uma mudança muito grande. Melhorou muito a produção de leite também. Essas mães são muito mais dóceis, muito mais amigáveis aos filhotes. Então, isso trouxe uma mãe muito melhor. Só que ela é muito mais exigente em termos de ambiência e resistência. Então, elas perderam um pouco da rusticidade e elas melhoraram muito essa produtividade. Mas precisa, então, ajudar também do outro lado, por exemplo, de ambiência. Então, calor é um dos principais inimigos da produtividade dessas mães de hoje. Lá atrás também o calor era um desafio, mas as fêmeas estavam um pouquinho melhor acostumadas com aquela situação. Hoje, quem quer produzir muito bem precisa pensar muito em climatização. E na parte de sanidade, o Brasil fez uma evolução sanitária bastante importante, principalmente em três casos, em três tipos de doenças: algésque, aftosa e peste suína. Então, essas doenças, principalmente essas duas, algésque e aftosa, elas foram praticamente erradicadas aqui do Brasil. Então, isso foi muito bom. Da parte de peste suína clássica, ainda de vez em quando tem uns repiques em algumas regiões, principalmente lá mais para o Nordeste, mas aqui mais para a região Sudeste, Sul, é menos, ela não é mais um perigo grande. O que aconteceu é que na parte, por exemplo, bacteriana, houve um incremento de algumas doenças que antes eram assim bem pouco frequentes e passaram a se tornar frequentes. Então, os desafios, principalmente respiratórios, eles aumentaram bastante do lado de infecções bacterianas. E aí, muitos rebanhos hoje trabalham com um programa assim, super intenso de vacinações. Perfeito, muito obrigada pelas explicações. E como profundo conhecedor da inseminação artificial, qual a recomendação técnica que você poderia fazer para os suinicultores paulistas? Uma recomendação assim muito importante, eu já disse um pouquinho, assim, tem essa situação de ambiência que é super importante para conseguir manter um desempenho reprodutivo bom ou muito bom. Então, nossas granjas aqui em São Paulo têm desafio assim importante que se chama calor. E, e quem quer buscar desempenho reprodutivo exotécnico muito bom, o bom ou muito bom, precisa, primeiro, de uma equipe muito boa. Isso sempre precisou, isso sempre foi necessário. E a equipe faz a diferença. Mas o aspecto assim de alojamento, de qualidade de ambiência é primordial para conseguir ter bom desempenho, porque senão tem assim um tempo de mais frio, por exemplo, outono, inverno. O nosso outono hoje está assim
quase um verão, não é mais nem um outono. E o inverno também aqui em São Paulo é um inverno que tem pouco frio, mas ajuda bastante. Já melhora muito o desempenho. Então, quando você olha os dados zootécnicos, de desempenho zootécnico desses rebanhos que tem, por exemplo, não tem essa parte de ambiência estruturada dentro da gestação, dentro da maternidade, você vê assim buracos ou reduções importantes no desempenho de, por exemplo, taxa de fertilidade, taxa de aparição, peso de leitão desmamado. E no tempo do frio ou do menos calor, se vê que os desempenhos de peso, de desmama, melhoram, que a produção de leite é melhor. Então, o produtor hoje, não só de São Paulo, mas de São Paulo, também precisa pensar muito em preparar a instalação que ele tem para dar ambiência para que essas fêmeas que hoje estão disponíveis, que são super produtivas, possam de fato manter a produtividade sem assim trazer essa redução de desempenho nos dias de calor e melhora de desempenho nos dias de temperaturas mais amenas. Acho que esse é o grande desafio que a suinocultura de São Paulo passa, olhando para o lado assim zootécnico. É muito importante esse incremento de ambiência para dar para essas mães um desempenho muito. Perfeito. Agora eu queria fazer com o senhor uma brincadeira que a gente chama de ping-pong. Então eu vou fazer algumas perguntas, falar algumas frases, e aí o senhor pode me responder com respostas curtas, o que vier à mente, ok? Tá bom? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre macho Duroc. O macho Duroc sofreu pelas empresas de genética uma evolução muito grande e hoje ele tem de novo um espaço por conta de produzir filhos muito bons. E a fêmea Landrace. A fêmea Landrace é uma fêmea que lá atrás, quando eu comecei na suinocultura, lá em 1978, então já faz tempo, é uma fêmea que é usada nos programas de melhoramento genético intensamente, como uma mãe muito boa. E o que que é para você ser médico veterinário? Ser médico veterinário é uma atividade assim que você precisa gostar, claro, mas assim a gente aprendeu, eu aprendi que as equipes das granjas são as, as que fazem a diferença no desempenho das unidades. E aí a parte assim que a gente aprendeu pouco na escola, mas aprendeu mais na vida, é como relacionar com esse pessoal que no fim toca a granja. E profissionalmente, você faria tudo de novo? Eu não sei se faria tudo de novo, porque não dá para voltar no tempo, mas com certeza muitas das atividades que eu fiz lá durante essa minha carreira de veterinário eu tornaria a fazer. E para finalizar, uma mensagem para os próximos médicos veterinários. Que se aprimorem em saber lidar com pessoas, porque elas fazem a diferença nos desempenhos dos rebanhos. Que bom. Seu Jorge, foi uma honra poder participar com você desse episódio da TV APCS, conhecer um pouquinho mais de todo esse seu amplo conhecimento como médico veterinário, também na suinicultura. Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo. Dê um abraço no Ferreira lá pela lembrança, um agradecimento também. E bom dia. Dou sim, pode deixar. Muito obrigada, e é isso. Finalizamos aqui mais um episódio da TV APCS.